Olá, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 18 de novembro, estaremos entrando no dia 169, onde no Antigo Testamento iremos ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 31 e 32, e depois pularemos para o Novo Testamento, Lucas 18, do versículo 15 ao 43. Leitura sempre feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento, versão da minha Bíblia, revista e corrigida, e eu não trago comentários dos textos lidos, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia estamos aqui, porque o Senhor permitiu. Em breve estarei posicionando a webcam para a Bíblia. Pegue o seu exemplar sagrado e vamos acompanhar a leitura, tudo bem? Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra. Mais um dia, Pai, que o Senhor permitiste e estamos aqui para aproveitar esses minutos diante das Escrituras Sagradas. Abençoa e fala ao nosso coração, meu Pai, e vem repreender todo tipo de interrupção humana ou espiritual, da qual estaremos aqui meditando nas Escrituras Sagradas. Tem misericórdia de nós, Senhor, pelos nossos pecados, nossas falhas, e nos ajuda. Em nome de Jesus, é que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Então vamos aqui, meus irmãos, capítulo 31, diz o versículo 1. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto, e de azeite e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: Desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo, Jeiel, e Azarias, e Naate, e Azael, e Jerimote, e Josabade, e Eliel, e Ismaquias, e Maate, e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias e de Azarias, maioral da casa de Deus. E Coré, filho de Imna, o levita, porteiro da banda do Oriente,
estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden e Miniamim e Jesua e Semaías e Amarias e Secanias nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto os pequenos como aos grandes, além dos que estavam contados pelas genealogias dos varões da idade de 3 anos e daí para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia no seu dia pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. E os que estavam contados pelas genealogias dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas, da idade de 20 anos e daí para cima, nas suas guardas, segundo as suas turmas. Como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdotes nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade homens que foram contados pelo seu nome para distribuírem as porções a todo varão entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados pelas genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Aleluia. Vamos agora para o capítulo 32. Tem como subtítulo: Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Versículo 1 fala: Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: Por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres. E levantou o outro muro para fora e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques, com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: Em quem confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura, puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais.
quanto menos os poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles, nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo e do mosto e do azeite, e estrebarias para toda casta de animais, e currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Somente aqui, capítulo 31 e capítulo 32. Vamos agora para o Novo Testamento. Lucas 18. Leitura vai se iniciar do versículo 15, porque ontem paramos no versículo 14, certo? Então aqui, ó, Lucas 18, a partir do versículo 15. Tem como subtítulo: Jesus abençoa as crianças. Versículo 15 fala: e traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele:
Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E, quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não há de receber muito mais neste mundo e, na idade vindoura, a vida eterna. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia, glória a Deus. Leitura também aqui concluída. Amanhã iniciaremos o capítulo 19. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem ajudado e permitido nós aprendermos das Escrituras Sagradas. Dá, Pai, um dia de livramento para cada um. Nos fortalece, Pai, nosso espírito, para que possamos resistir qualquer tipo de atitude e artimanha do inimigo. Nos dá mansidão, temperança, para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, leitura por hoje concluída, meus amigos. Agradeço mais uma vez as orações de todos vocês que estão torcendo por este projeto. Estamos aqui, dia 169, segundo livro de Crônicas, capítulo 31 e 32. Foi a leitura no Antigo Testamento, depois pulamos para o Novo Testamento, Lucas 18, e terminamos do versículo 15 ao 43, o capítulo 18 de Lucas, certo? Hoje, terça-feira, 18/11 de 2025. Tenham todos um excelente dia e, se o Senhor permitir, amanhã estaremos gravando mais um dia. Até mais.